Bom dia, queridos alunos e alunas do 7º ano da Escola Dinâmica. Hoje nós vamos fazer uma breve revisão aqui da nossa prova, né? Que vai falar hoje sobre o clima e a vegetação do Brasil, né? O Brasil, como vocês sabem, é um país muito extenso no sentido latitudinal, ou seja, norte e sul, o que vai apresentar uma grande variedade climática e, consequentemente, de vegetação, porque a vegetação é considerado o espelho do clima. Quando eu tenho uma grande variedade climática, eu tenho uma grande variedade também de vegetação, né? E aí, consequentemente, eu vou ter essa formação, né, onde o clima ele vai ser bem variado no Brasil, assim como a vegetação também. Vamos começar a falar, primeiramente, da região norte do Brasil. A região norte do Brasil é uma região que apresenta um clima equatorial, quente e superúmido. Por quê? Equatorial porque é cortado pela linha do Equador, daí dá o nome equatorial. Quente por quê? Porque os raios solares incidem diretamente na linha do Equador, o que, por sua vez, vai abranger uma grande incidência de luz solar nessa região, né? Abrangendo a grande incidência solar na região, as condições elas faz com que a temperatura se eleve, né? A elevação dessa temperatura, por sua vez, ela faz com que haja uma evaporação, evapotranspiração vegetacional muito grande, que vai constituir aí uma grande quantidade de nuvens e, consequentemente, chuvas na região, né? Então, isso acaba proporcionando uma grande quantidade de chuva na região. Por isso, equatorial, quente e superúmido, o clima da região norte do Brasil, né? Qual a vegetação que acompanha esse clima, já que a vegetação é o espelho do clima, né? A vegetação da região norte é a vegetação de floresta equatorial ou floresta amazônica. Apresenta as seguintes características: densa, latifoliada, heterogênea e perene. Densa por quê? Porque ela é fechada. Latifoliada já apresenta folhas largas e arredondadas. Heterogênea, com várias espécies. E perene porque ela é verde o ano todo. Ela nunca seca, é verde o ano todo. E aí, consequentemente, eu tenho essas características para a formação vegetal da região da floresta amazônica. E ela divide-se em 3 patamares vegetacionais. Quais são eles? Mata de igapó, mata de várzea e mata terra firme. A mata de igapó. O que é mata de igapó? Mata de igapó é uma vegetação que é encontrada dentro do leito dos rios, né? É de pequeno porte, ela sempre está localizada dentro da água. Por conta disso, então a mata de igapó é uma vegetação que ela é hidrófila ou aquática, localizada sempre dentro do leito dos rios, né? Vegetação de pequeno porte, como por exemplo a Vitória Régia. A Vitória Régia é uma vegetação aquática que está localizada sempre dentro do leito dos rios, né? O segundo patamar é um patamar de médio porte. Uma vegetação de médio porte, uma vegetação localizada nas margens dos rios, e ela é constantemente inundada, também chamada de mata de várzea, né? Ela é constantemente inundada quando o rio atinge a pré-mar, né? E por isso é uma vegetação tropófila, adaptada tanto ao solo seco quanto ao solo úmido. Então, ela tanto o solo seco como o solo úmido. Essa vegetação, ela é do tipo tropófila, né, como eu falei para vocês, de médio porte. Tem como exemplo aí a seringueira. A seringueira faz parte da mata de várzea, que é o segundo patamar vegetacional da floresta amazônica, né? E ela é constantemente inundada quando o rio atinge a pré-mar, que é o nível mais alto da maré. Quando o nível baixo, ela fica em solo seco. E aí ela é importante a preservação dessa vegetação, porque ela promove a retenção de sedimento nas margens dos rios para não promover o assoreamento, né? O assoreamento nada mais é do que a deposição de sedimento do leito dos rios na margem do rio, no leito dos rios, fazendo com que o rio morra e perca a sua profundidade, né? Isso é o assoreamento. Por isso que é importante a preservação
dessa mata de varzea, também chamada de mata galeria ou mata ciliar. E depois eu tenho também a mata de terra firme, vegetação de grande porte, que pode chegar até 60 metros de altura e nunca inundada pelas águas dos rios. Essa vegetação ela é do tipo uma vegetação de grande porte, como por exemplo o ipê, a maçaranduba, o cedro, né, a castanheira, são árvores de porte elevado que protegem as pequenas vegetações por apresentar uma copa muito larga das chuvas. E aí ela protege essa vegetação menor que está nascendo, deixando um verde exuberante na região amazônica. Então, a floresta amazônica é isso aí. Recebe o nome de floresta amazônica a parte da floresta equatorial que corresponde ao Brasil, né? Ela não é a maior floresta do mundo, pois maior que ela é a floresta boreal, que estende-se desde o norte dos Estados Unidos e do Canadá, passando pelo norte da Europa e o norte da Ásia. A floresta amazônica, que é a maior do mundo, é heterogênea em espécies vegetacionais, né? Tem uma grande quantidade de espécies vegetacionais, mas a maior floresta do mundo é a floresta boreal, ou também chamada de taiga ou floresta conífera, ok? Vamos sair da região norte e agora vamos falar do clima e da vegetação do Nordeste. O clima e a vegetação do Nordeste divide-se em dois tipos. O clima eu tenho o tropical úmido, localizado no litoral nordestino, e o semiárido, localizado no sertão nordestino. O tropical úmido forma-se no litoral, que abrange todo o litoral nordestino, desde o sul da Bahia até o norte do Rio Grande do Norte. Esse clima, ele apresenta uma grande condição de chuva, ou seja, 2.000 milímetros anuais de precipitação, devido à evaporação existente das águas do oceano e também da evaporação da Mata Atlântica, que é uma vegetação também litorânea. A Mata Atlântica apresenta as mesmas características da floresta amazônica, como densa latifoliada heterogênea e perene, como falei para vocês anteriormente, foi fortemente impactada pela ação antrópica e no Nordeste sobrou em torno de 3%, no Brasil em torno de 5 a 7% da cobertura vegetal nativa. O que nós temos hoje está localizado nas APAs, Área de Proteção Ambiental, e o APP, Área de Preservação Permanente. Essa vegetação ela foi impactada justamente por ela ser muito exposta ao meio urbano e aí, consequentemente, pela construção de cidades, foi retirada boa parte dessa formação vegetal de Mata Atlântica, infelizmente, sofrendo esse grande impacto ambiental dessa área que nós temos no litoral nordestino. Ok? Já outra formação vegetal que nós temos é a formação de caatinga. A caatinga nordestina ele se dá por conta do clima existente na região nordeste, é o clima semiárido. O clima semiárido se dá justamente por conta da formação do Planalto Borborema, que impede a penetração das nuvens do interior do continente, fazendo com que haja menos chuvas no sertão nordestino, né? E aí, consequentemente, eu vou ter aí uma vegetação escassa, né? Um clima semiárido, a vegetação de caatinga. A caatinga é uma vegetação endêmica do Brasil, só existe no Brasil e em canto nenhum do mundo, por isso que é considerada uma vegetação endêmica. Então nós temos a formação de caatinga com a vegetação endêmica do Brasil, ela apresenta as seguintes características: árvores com casca grossa, troncos e galhos retorcidos, presença de espinhos, folhas raquíticas, né? E essa vegetação ela divide-se em dois tipos, uma caducifólia caduca ou decídua e uma xerófila. Caducifólia caduca ou decídua é a vegetação que perde a folhagem durante o período de estiagem prolongado, como ocorre no sertão nordestino. É chamada de vegetação caducifólia caduca ou decídua. Mais baixa vinha as primeiras chuvas, né, que ela retoma aquele verde exuberante e um cheiro também muito gostoso que a caatinga nordestina nos favorece. Né? Já a vegetação xerófila ou xerófita é formada por cactáceas, como cacto, mandacaru, xique-xique, coroa de frade, entre outros. Vegetação distribuída de folhagem, coberta por espinhos e que acumula água em seu caule para suportar os longos períodos de estiagem, assim como a vegetação caduca, caducifólia decida também,
acumula água em seu caule para suportar os longos períodos de estiagem. Ok? Vamos sair do Nordeste agora e vamos para a região Centro-Oeste. Centro-Oeste ele tem como um clima predominante o tropical semiúmido, justamente por conta da não penetração das nuvens que vêm do Oceano Pacífico, que é barrado pela Cordilheira dos Andes, e também da não penetração das nuvens que formam-se no Oceano Atlântico, que é barrado pelo Planalto do Borborema. Consequentemente, eu vou ter aí uma escassez de chuva muito grande na região Centro-Oeste, o ar muito seco. As chuvas que caem na região Centro-Oeste ocorrem no verão por influência da MSE, Massa Equatorial Continental, que vem da região Norte, trazendo umidade por conta da temperatura que se eleva durante o verão, aumentando a evapotranspiração da vegetação e a evaporação das águas do rio Amazônia, formando nuvens gigantescas e atingindo a região do Centro-Oeste durante o período de verão. No inverno não chove, porque a temperatura cai consideravelmente na região norte do Brasil, e aí, consequentemente, nós temos uma escassez de chuva na região norte do Brasil. Na região centro-oeste do Brasil, durante o inverno. Ok? Qual o tipo de vegetação encontrado no centro-oeste? Na realidade, são dois. Temos o Pantanal Mato-Grossense, que é uma vegetação de transição entre a floresta amazônica e o cerrado, ou seja, nessa região vai apresentar uma vegetação tropófila, adaptada do tipo de solo, um solo úmido, no período de cheias que ocorre na região do Pantanal, e uma vegetação que se adapta ao solo seco também, no período de estiagem prolongada. Então, essa vegetação que se adapta a esses dois tipos de solo é chamada de tropófila. E o Pantanal é basicamente constituído por essa formação vegetacional. É uma vegetação de transição. Mas o predomínio, na realidade, do Centro-Oeste é o Cerrado. O Cerrado, também chamado de savana brasileira. O Cerrado, também chamado de savana brasileira, apresenta as seguintes características: árvores com casca grossa, troncos e galhos retorcidos, presença de espinhos, folhas raquíticas. E aí você diz, então é a mesma característica da caatinga. Não, porque no cerrado tem a presença de gramíneas, que na caatinga não tem. O que vai diferenciar o cerrado da caatinga é a gramínea. No cerrado tem gramínea e na caatinga não tem. Ela apresenta as mesmas características da savana africana. Aí sim, são as mesmas características da savana africana. O que vai diferenciar o cerrado da savana africana são as espécies animais existentes naquela região. Porque na savana africana eu vou ter animais de grande e médio porte, como por exemplo, girafas, rinocerontes, ou rinocerontes. Rinoceronte porque eu estou falando hoje, se eu fosse falar da manhã que era rinoceronte. Eu vou ter leões, entre outros animais de grande porte, elefantes, que aqui no Brasil não tem. No Cerrado eu vou ter o quê? Eu vou ter lobo-guará, eu vou ter onça pintada, eu vou ter alguns roedores, algumas aves de rapina. Tudo isso faz parte do Cerrado brasileiro, ok? Saindo do Centro-Oeste, vamos agora para a região Sul do Brasil. A região Sul do Brasil é uma região que destoa das outras regiões, principalmente por conta do seu clima. O clima da região Sul é o clima o quê? É o clima subtropical. Subtropical porque está abaixo do trópico de Capricórnio. Esse clima subtropical, ele apresenta as 4 estações de ano bem definida, onde no Brasil não ocorre, no resto do Brasil não ocorre. No resto do Brasil só tem o verão e inverno. A única região do Brasil que apresenta as 4 estações é a região sul do Brasil, que apresenta outono, inverno, primavera e verão. Essa região também é propícia a furacões. A única região do Brasil que é propícia a ter furacão é a região sul, justamente por conta de um encontro de uma massa de ar quente vindo das partes centrais do Brasil e uma massa de ar frio que vem do sul do Brasil. Na verdade, vem das regiões polares e aí, consequentemente, se encontra nessa região sul em sentidos sincronais e aí, consequentemente, acaba formando os furacões nessa região do sul do Brasil. A única região que pode ocorrer furacões é essa região sul do Brasil. Em outra região não ocorre. A vegetação de lá, são 2 tipos de vegetação. Eu tenho os campos, que é formado basicamente por gramíneas, também chamado de pampas gaúchos. Esses campos
eles podem ser de dois tipos, os campos limpos e os campos sujos. Quando é campos sujos, ele vai ter aí a presença de alguns arbustos aqui e acolá. Campos limpos só apenas a presença de gramíneas, por conta de temperaturas muito baixas e também de relevo elevado que ocorre nessa região sul do Brasil. Então, vou ter aí a formação dessa vegetação de campos. E a outra é a mata de araucária. A mata de araucária ela foi fortemente impactada pela ação antrópica, ou seja, pela ação do homem, no período, desde o período colonial até os dias atuais, já que a mata de araucária é uma matéria relativamente mole. Ela é boa para a fabricação de celulose e papel, isso já no tempo de hoje foi muito fortemente impactado, e também para a construção civil, para a construção de casas. E aí, consequentemente, hoje só temos 1% da mata de araucária no Brasil. Por quê? Porque ela foi muito impactada pela ação do homem, e pela a questão do capitalismo. Hoje, o pouco que tem na mata de araucária no Brasil, as pessoas utilizam a castanha da mata de araucária para cozinhar e comer. O pinheiro, o pinhão, na realidade, cozinha e come, que é uma iguaria na região sul do Brasil. As pessoas cozinham o pinhão de araucária e comem como se fosse caroço e jaca cozinhado também. Diz que tem gosto de amendoim. Eu nunca comi, mas tenho vontade de comer. Ok? Saindo da região sul do Brasil, vamos para a região sudeste. Deixa a região sudeste por final, por quê? A região sudeste, ela faz fronteira com quase todas as regiões do Brasil, com exceção da região norte. Então, ela vai apresentar um mosaico vegetacional e climático muito grande. Ela vai apresentar no seu norte da região, ali no estado de Minas Gerais, vai apresentar o clima semiárido, porque o Minas Gerais ela faz divisa com o sertão nordestino. Logo, vai apresentar o clima semiárido nessa região. Na região no lado oeste da região sudeste do Brasil, vai apresentar aí um clima tropical semiúmido e também a presença do cerrado, já que essa região faz fronteira com o centro-oeste brasileiro, divisa com alguns estados como Goiás, etc., o que vai apresentar uma formação vegetal muito parecida com o respeito a toda parte do centro-oeste brasileiro. No sul, eu vou ter também a divisão de São Paulo com o Paraná. O sul de São Paulo, por exemplo, já está ali na região subtropical, porque, por sua vez, vai também apresentar um clima subtropical, com as 4 estações do ano bem definidas. Então, apresenta a região sudeste, apesar dela ser uma das melhores regiões, ela apresenta um mosaico climático e vegetacional muito grande. E no litoral vai ter a Mata Atlântica, que é influenciado pelo Oceano Atlântico, que por sua vez vai acabar proporcionando esse tipo de clima também, o clima tropical úmido, associado a essa formação vegetal localizada na região sudeste do Brasil. Então, o Brasil ele é um país muito extenso, um Brasil que apresenta uma grande variedade climática, um grande mosaico vegetacional, uma grande formação também de relevo, que nós não vamos discutir aqui, já discutimos em outras aulas. O Brasil é um país muito rico, um Brasil exuberante, um país que, se as pessoas bem soubessem, não viajaria para fora do Brasil, primeiramente conheceria o nosso país, devido à grande variedade de belezas naturais que nós temos no Brasil, e as pessoas preferem sair do Brasil para conhecer. Eu, particularmente, já conheci quase 80% do território brasileiro, já viajei muito, já enriqueci muito minha cultura e tenho vontade de conhecer mais, conhecer bem mais o território brasileiro. E aí, consequentemente, nós temos essa condição natural que o Brasil tem. Então, gente, eu vou encerrando por aqui a nossa aula, porque hoje foi uma revisão de praticamente 20 minutos, o que não tem condição de a gente prolongar um pouco mais, porque já deu tempo da gente abordar todo o conteúdo que vai cair na nossa prova, ok? Então, que Deus abençoe a todos vocês, um abraço, tenham calma, façam a prova com consciência e até a próxima.
Um abraço, professor Judo.